Deus, meu Deus. Tem gente que vê ciclo de Krebs, já pira. Tem gente que não pode ver o ciclo de Krebs que já entra em desespero. Ai, meu Deus, ciclo de Krebs, que não sei o quê. Mas, cara, Krebs era um cara sensacional. Ciclo de Krebs, Krebs era o nome de um maluco. Foi quem descobriu o ciclo de Krebs, por sinal, né? Seria top. Ciclo de Rodolfo. Ciclo de Ferreira. Seria legal. Mas enfim, já que eu não tenho capacidade para descobrir um ciclo, deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui só dá medo. Na real, isso aqui eu acho que dá mais medo ainda. Gente, eu não vou passar essa parte, tem muita coisa escrita aqui, mas aqui tá... O que eu quero que vocês saibam? Aqui tá tudo escrito o que está aqui, tá bom? Aqui tá tudo escrito. Para quê? Para depois, se você quiser dar uma lidinha, é uma outra interpretação, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Mas eu vou utilizar essa imagem. Ai, Rodolfo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, você vai falar de cada uma dessas reações químicas? Cara, não. Fica tranquilo. Não vou falar o que está acontecendo em cada reação química. O que eu quero que vocês entendam? O ciclo de Krebs, ele também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. Por que ele pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico? Porque a gente está formando uma molécula de citrato, que também pode ser chamado de ácido cítrico. Olha onde a gente está. Estou chegando aqui com minha parceiraça acetil-CoA. Tá bom? O acetil-CoA, quando ele chega, ele se une a uma molécula de oxalacetato, que está terminando o ciclo. Quando eu junto o acetil-CoA com o oxalacetato, eu libero a minha coenzima A, e a minha coenzima A vai atrás de outro piruvato para se juntar. Tá bom? Quando eu junto acetil-CoA com o oxalacetato, eu formo uma molécula de citrato. E aí, galera, a partir de agora eu tenho várias reações químicas onde uma molécula vai se transformando em outra. Aí você pode se perguntar, Rodolfo, por que tem que ficar essa transformação? Uma coisa vira outra, uma coisa vira outra, por que não vira tudo uma coisa pro final? Porque a vida não é fácil, cara, porque nada é fácil, porque as coisas são difíceis e complicadas. O ciclo de Krebs, ele acontece por um motivo, para eu gerar os intermediários do ciclo. Você está vendo aí ó, na imagem. Tem um monte de NADH, ATP, FADH2, CO2. Gente, eu preciso dessas coisas. É isso que eu preciso para gerar energia no final. Então eu preciso que esse negócio fique girando para eu poder ter liberação dessas coisas. Ok? Aí, citrato se transforma em isocitrato. Isocitrato se transforma em alfa-cetoglutarato. Quando o isocitrato se transforma em alfa-cetoglutarato, o que acontece? Ele libera NADH mais íons de hidrogênio, também libera CO2. O alfa-cetoglutarato vai virar succinil-CoA. Libera, no meio desse caminho, libera NADH mais hidrogênio e mais CO2. Então, gente, é daí que vem o gás carbônico que você manda para fora. Está vindo daí, desse lugar. Do ciclo de Krebs e da formação do acetil-CoA. Principalmente desses lugares que eu tenho a presença e liberação de CO2. Quando o succinil-CoA se transforma em succinato, eu tenho uma liberação e uma formação de ATP. Então, ó, já estou gerando energia. Além de tudo, além de produzir os intermediários, o ciclo de Krebs ele também produz energia. Baixas quantidades, baixíssimas quantidades, mas produz energia. Succinato vira fumarato, libera FADH2. Fumarato se transforma em malato. Malato se transforma em oxalacetato, liberando NADH mais H+. E aí, gente, eu voltei no início. Vai chegar uma outra molécula de acetil-CoA, se juntar ao oxalacetato e virar citrato. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Para cada molécula de glicose,
O ciclo gira 2 vezes. Ah, Rodolfo, por que o ciclo gira 2 vezes? Vamos voltar. O travou. Ó, uma molécula de glicose gera 2 piruvatos. Piruvato vira acetil-CoA. Então, se eu tinha 2 piruvatos, agora eu tenho 2 acetil-CoA. Então, se eu tenho 2 acetil-CoA, eu tenho 2 giros aqui no ciclo de Krebs. Ok? Aí, pessoal, a gente vem para este momento que é maravilhoso, que é a cadeia transportadora de elétrons, ou também conhecida e apelidada pelos mais íntimos como fosforilação oxidativa. Mais uma vez, está tudo escrito aqui, tá bom? Tá tudo explicadinho, mas eu vou botar aqui a imagem para eu ir explicando para vocês com a imagem. Depois é só voltar ali na parte do vídeo se você quiser ler, se quiser escrever, na parte que as coisas estão escritas. Saca só. Vocês estão vendo que tem membrana plasmática aqui, ó. Olha só as moléculas aqui que a gente conhece da membrana plasmática. Beleza? Os fosfolipídios, a bicamada. Então, este processo, ele está acontecendo onde? Ele acontece na crista mitocondrial, ou seja, na mitocôndria, na membrana interna da mitocôndria. Então, olha o esqueminha aqui, ó. Espaço entre as membranas, a membrana da mitocôndria, a membrana interna, e o interior da mitocôndria, tá? Gente, o que vai acontecer aqui primariamente? Basicamente, este momento é um momento de reencontro. Por quê? Vamos entender uma coisinha? Quando eu escrevo H+, o que quer dizer este H+? O que quer dizer esse maisinho? O H quer dizer que é um íon de hidrogênio. Quando eu tenho esse maisinho, pessoal, quer dizer que ele está carregado positivamente. Tá? O hidrogênio, ele é um átomo que possui um próton, um nêutron e um elétron. Próton dá carga positiva, elétron dá carga negativa e o nêutron não tem carga. Quando eu vejo o hidrogênio, pessoal, e ele está com um mais, quer dizer que ele está carregado positivamente. Para estar carregado positivamente, ele tem que ter mais prótons do que elétrons. Como ele só tem um próton e um elétron, para ele estar carregado positivamente, quer dizer que ele perdeu este elétron. E, gente, tudo que o hidrogênio quer na vida dele é ficar de bem com o elétron. Ele quer um elétron para ele poder ficar estável, para ele poder ficar top, assim, ó, top. Então, o que ele vai ter que fazer? Todo este processo da cadeia transportadora é a busca pelo reencontro do hidrogênio com o elétron. Só que qual é o problema? Saca só o que acontece. Os íons H+, eles são ejetados aqui, eles são jogados para fora da matriz mitocondrial e ficam no espaço intermembrana. O que o elétron faz? O elétron vai sendo transportado. Lembram do nome do negócio? Cadeia transportadora de elétrons. Então, o elétron ele tem que ser transportado na cadeia transportadora de elétrons, senão não tem sentido ter esse nome. E o elétron ele é transportado por moléculas que se chamam citocromos. Então, existem diversos citocromos que vocês precisam saber por enquanto elétron é transportado por citocromos. E os íons H+, são bombeados aqui para o espaço intermembrana. E gente, meio que fica seguindo o outro. Onde o H vai, o elétron vai atrás. E vai seguindo, porque eles querem estar juntos. Mas o H+ vai sendo jogado para fora, e só tem um caminho de volta. Só tem um caminho de retorno. Que é por meio desse localzinho aqui que eu vou falar daqui a pouco. Tá bom? Mas o que a gente quer saber? O que a gente precisa entender? A gente
está falando de um monte de coisa, mas até agora a gente não falou de uma coisa extremamente importante, que é o oxigênio. Rodolfo, onde que o oxigênio entra tão importante, onde que o oxigênio entra tão fundamental nessa história? Gente, o oxigênio ele vai ter um papel assim fundamental, por quê? Porque se a gente tentando, falei, essa aula tem muita química. Se a gente pensar em questão de eletronegatividade, o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade que um elemento, que um átomo, tem de roubar elétrons de outros elementos, de outros átomos. Existe uma escala de eletronegatividade quando a gente analisa a tabela periódica e os elementos estão até organizados por isso também. Quando a gente pensa no oxigênio, o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo de toda a tabela periódica. Tá bom? E aí, galera? Ó, gente, falei merda, já vamos corrigir aqui. O oxigênio ele não é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O elemento mais eletronegativo é o flúor. O oxigênio vem logo atrás dele como segundo, buscando o primeiro local. Mas, enfim, o oxigênio, pessoal, quando ele está aqui no fundinho, ó, o oxigêniozinho aqui só esperando a vez dele entrar, ele atrai os elétrons até ele. Então, como ele atrai os elétrons vão indo até ele. Ele vai puxando os elétrons. Mas o elétron está atraindo quem? O elétron está atraindo o H+. Então, você vê uma história de um indo atrás do outro, sem fim e sem perdão. A gente acaba chamando o oxigênio também de receptor final de elétrons. Porque, gente, sem o oxigênio para puxar tudo isso, para fazer essa correria com o elétron, gente, não aconteceria nada. Ficaria todo mundo assim, ó, parado, esperando alguma coisa, não ia acontecer nada e a gente não teria energia. A gente não teria ATP, provavelmente a gente morreria sem ATP, tá? Mas enfim, juntei, cheguei aqui no final. O hidrogênio, pessoal, ele vai passar por essa proteína rosinha aqui. Gente, essa proteína se chama ATP sintetase. O que é ATP sintetase? É uma proteína que tem a capacidade de fosforilar uma molécula, ou seja, produzir energia, produzir ATP. Quando o hidrogênio passa aqui no meio, isso aqui, pessoal, gira igual a catraca de um busão. Realmente, vocês falam, às vezes eu dou uns exemplos meio loucos, mas esse não é. Esse realmente é assim. Essa molécula, ela gira como se fosse uma catraca. Quando ela gira, ela libera energia. Essa é a energia necessária para o ADP e para o fosfato inorgânico que estão aqui embaixo, só esperando essa ativação. Aconteceu isso, girou, eles se juntam. Tá bom? Juntei, formo a minha molécula de ATP. E esse hidrogênio? O hidrogênio finalmente se une ao próton, se une a seu elétron e se une ao oxigênio. Acabo formando água. Então, no final do processo de geração de energia, eu tenho a formação de água. Tá bom? Eu formo água. É extremamente importante essa formação da água. Essa água também vai ser excretada por a gente. Vocês podem estar se perguntando, Rodolfo, de onde que vem esses elétrons? Fica falando elétron, de onde que vem o elétron? O elétron ele vem das moléculas de NADH e FADH2 que a gente tinha falado até então, tá bom? Vejam só esse aqui, pessoal, é o balanço final. Tá tudo em inglês, mas é que eu sou americano, não sei se vocês sabem, então eu só trabalho com inglês. Então eu vou traduzir para vocês. Aqui mostra, pessoal, mais um pouquinho sobre o processo de geração de energia, tá? Na glicólise, quanto que é gerado e tudo mais. Saldo final. Saldo final de 30 a 32 moléculas de ATP. Aqui está 30 ou 32 porque não existe um consenso sobre algumas partes e sobre algumas coisas formadas ainda na glicólise.
Por isso que a gente trabalha entre 30 e 32. Olha só, eu gero 30 moléculas de ATP utilizando oxigênio. 30 moléculas de ATP utilizando oxigênio. Sem oxigênio, eu gerei 2. Olha como o rendimento energético com oxigênio ele é muito maior. Ele é muito maior. Tá? Então é importante que a gente saiba isso, é importante a gente guarde isso. Tá? A gente, os animais superiores, os animais mais desenvolvidos, os seres vivos mais desenvolvidos na real, eles não utilizam a respiração aeróbica à toa. A respiração aeróbica ela vale porque ela é mais vantajosa. Porque aqueles organismos que passaram a utilizá-las, lembre-se da teoria da endossimbiose, porque os organismos que começaram a utilizar tiveram uma vantagem frente aos outros. Eles podiam comer menos e gerar mais energia, enquanto aqueles que não tinham respiração aeróbia, eles comiam mais e geravam menos energia. Então, é um sucesso evolutivo a respiração aeróbica. É um sucesso evolutivo assim, ó, sem precedentes. E a gente só chegou aqui, o mundo, ele só é do jeito que ele é hoje, porque existiu e surgiu a respiração aeróbica. Então, você já agradeceu hoje as mitocôndrias? Já? Eu já agradeci. Espero que você agradeça também. Mas, nem só de respiração celular vive a bioenergética, vive a geração de energia. Tenho também os processos de fermentação. Agora, é um processo, a gente vai falar de coisas anaeróbias, ou seja, processos sem a utilização do oxigênio. Aqui, pessoal, também vão ser formados 2 piruvatos. Mesma coisa na glicólise. Na fermentação, também existe glicólise. Aí vai a pergunta. Se eu não tenho oxigênio aqui, como que pode existir glicólise? Pausa. Gente, porque glicólise é anaeróbia. A glicólise não trabalha com oxigênio. Então, a glicólise sem oxigênio ela acontece assim, a torto direito. Dane-se, não preciso de oxigênio. Tá bom? Mas, então, formei 2 piruvatos. Só que esses piruvatos, eles não vão entrar no ciclo de Krebs. Por que eles não vão entrar no ciclo de Krebs? Porque, gente, como que eu vou fazer o ciclo de Krebs sem oxigênio? Por que que eu vou fazer ciclo de Krebs se eu não tenho oxigênio? Tá bom? Então não tem necessidade. O que é produzido nesse processo de fermentação? É produzido metano, ácido acético, ácido lático. A gente vai falar um pouquinho de alguns tipos de fermentações muito importantes. Meu Deus, as imagens aparecem aqui, ó, na frente do meu slide. Tirar. Vamos começar com uma fermentação que eu acho muito interessante. Uma fermentação assim, ó, fantástica, que é a fermentação alcoólica. Quem que faz fermentação alcoólica, pessoal? Principalmente algumas bactérias e alguns fungos. O que que acontece? Nesse tipo de fermentação, pessoal, a glicose ela vai ser convertida em gás carbônico e álcool etílico, mais conhecido como todo mundo aí pela galera como etanol, o álcool. Gente, como que funciona tudo isso? Eu tenho uma molécula de piruvato, ó o piruvatinho aqui, que vai se transformar em uma molécula de acetaldeído. Quando o piruvato se transforma em acetaldeído, ele libera gás carbônico. Gente, importante, importantíssimo. Ele libera gás carbônico, tá? É importante para a gente entender a fermentação alcoólica, a liberação do gás carbônico. O acetaldeído, por sua vez, libera, vai reagir com o NAD+, NADH, a partir de uma enzima também chamada álcool desidrogenase, e vai gerar o etanol. O que é importante vocês saberem, né, disso? Eu quero que vocês saibam o quê? Fermentação alcoólica. É gerado etanol e é gerado também gás carbônico.
Para que a gente utiliza mais a fermentação alcoólica hoje em dia? A gente utiliza ela principalmente em produção de pães. Meu Deus, por que produção de pães? Você põe lá fermento biológico. Fermento biológico são o quê? Leveduras de fungos. Aí você põe a massa lá para descansar. Gente, lá dentro não tem oxigênio. Essas leveduras, elas só têm uma opção: fazer fermentação. E elas fazem fermentação alcoólica. Então, no meio desse processo de fermentação, elas vão convertendo piruvato em acetaldeído para gerar energia para elas sobreviverem e vão liberando CO2 no meio desse processo. O CO2 vai sendo liberado no interior do pão e vai fazendo o que com a massa? Inflando a massa. Vai fazendo a massa crescer. No final dessa história, quando você corta o pão, como que o pão tá? Olha aqui, pessoal, como são essas leveduras vistas ao microscópio. Como fica o pão? Todo airadinho. Os buraquinhos aqui são os buraquinhos de gás carbônico. Extremamente importante para não ficar maçudo aquele negócio. Não desce. Produção de álcool. O álcool é produzido aqui, na fermentação alcoólica. Por que eu coloquei essa foto aí da galera pisando na uva? Antigamente, a produção de uva nas vinícolas era feita desse jeito. A galera ficava pisando. E eles não podiam higienizar o pé da melhor maneira possível. Por quê? Porque era necessário, pessoal, pisar. Não era assim simplesmente só para amassar a uva. Pô, pega um bastão e amassa com o bastão. Era importante que eles pisassem, por quê? Porque alguns fungos ficavam nos pés dessas pessoas e iriam fazer a fermentação alcoólica. Tá bom? Então, o que aconteceria no final desse processo? No final desse processo de fermentação, seria formado etanol. Se esse processo segue o rumo, se ele vai muito adiante, ele pode se transformar em vinagre, que é o que a gente chama de ácido acético. Olha aqui, aqui num dos caminhos que eu formo etanol, também posso formar ácido acético. Então tem que ser tomado cuidado no meio de todo esse processo. Se o vinho for muito fermentado, pode gerar etanol. Etanol pode gerar ácido acético. Cerveja também é fermentado. Então o álcool também, a partir da fermentação dos cereais, ok? Quem que vai fazer isso? Essa levedurinha aqui, ó, que tem esse nome difícil, que é Saccharomyces cerevisiae. Maravilhosa. Deixa eu voltar aqui. Tem imagens muito boas. Eu vou deixar todas de uma vez, porque eu não quero que vocês vejam essas imagens boas. Droga, ficou o cara da câmera. Gente, aí o outro processo de produção de energia que eu tenho é a fermentação lática. Eventualmente a fermentação lática acontece no nosso corpo também. Em momentos que você está lá na correria, correndo desesperado de uma onça, aí você já não tem mais oxigênio para produzir energia rápido, porque você não está dando conta de respirar, seu músculo fala, meu Deus, se a gente parar, a gente vai morrer. Então ele começa a produzir energia a partir da fermentação lática. Porém, não é um método não tem um rendimento energético muito bom, não é gerado muito ATP e ainda assim tem uma certa consequência para o nosso corpo. Quem que vai realizar principalmente? Algumas bactérias, alguns fungos. O produto principal vai ser o ácido lático, sempre a partir da glicose. O que acontece? Esse ácido, pessoal, ele pode causar a desnaturação de algumas proteínas do leite. Então, por exemplo, ácido lático no leite vai converter o leite em iogurte, vai fazer o leite se transformar em queijo. Então, tem até algumas pessoas que têm uns vidrinhos de iogurte que eles vão passando para outras pessoas, coloca dentro e vira iogurte também. Por quê? Porque é simplesmente uma proliferação de bactérias ou fungos ali. Cândida, por exemplo, Candida albicans, um fungo extremamente comum do ser humano, pode ser utilizado para produzir iogurte, queijo. Existem outras espécies de Cândida, que não só a Candida albicans não é a mais recomendada para isso. Existem espécies de Cândida que o pessoal usa bastante para isso, mas a Candida albicans também pode realizar esse processo.
Olha só, tem a glicose sendo convertida no final em ácido pirúvico. Aqui, ácido pirúvico aqui, que é o nosso amigo piruvato, e no final das contas, sendo formado ácido lático. O ácido lático, em contato com as nossas células musculares, queima. Então, quando você está lá na academia, o que é aquilo? Quando começa a queimar? É o seu corpo jogando ácido lático. Por quê? Porque ele estava fazendo muita fermentação. Ok? Deixa eu voltar aqui nas imagens. Aqui a produção de leite, a produção de leite não, a produção de iogurte, queijo, coalhada. Galera, o cara lá na academia que não aguenta mais fazer força e se machuca. Por quê? Porque acabou a energia. E a cãibra, que a gente odeia, né? Aí, pessoal, para finalizar este processo todo, deixa eu tirar essa imagem aqui de novo. Perdi. Ah, não consigo fechar. Tem duas palavrinhas que é importante a gente conhecer, que é catabolismo e anabolismo. O que é um, o que é outro, qual a diferença de ambos? Anabolismo é o quê? Anabolismo é construção. Catabolismo é destruição. Então, quando eu penso em anabolismo, eu estou fazendo reações onde eu pego moléculas pequenas e transformo em moléculas orgânicas grandes. Então, eu junto várias moléculas pequenininhas e formo uma molécula grande. Por exemplo, quando eu transformo a glicose, junto várias moléculas de glicose e formo glicogênio. Quando eu junto vários aminoácidos e formo proteína. Ok? O catabolismo é a destruição. Então, o catabolismo, pessoal, são reações que eu destruo moléculas orgânicas. Por exemplo, digestão. Quando eu como uma carne, essa carne tem várias proteínas que serão destruídas e liberadas apenas os aminoácidos. Então, é o catabolismo. Quando eu engordo, eu estou fazendo um anabolismo. Por quê? Porque eu estou criando gordura. Quando eu emagreço, estou fazendo um catabolismo, porque eu estou pegando essa molécula grande, que é uma molécula de gordura, e destruindo em moléculas menores. E aqui tem uma questão. Bom, pessoal, como eu disse, é um conteúdo denso, tem bastante coisa, mas assim, não é nada impossível. Veja o vídeo mais vezes, me pergunte, me procure, venha atrás de mim, converse comigo. Sou seu melhor amigo nessa hora. Tire dúvidas, não durma com dúvidas. Estou sempre aberto para quando você tiver alguma dúvida, tá bom? Por hoje foi isso, pessoal. Beijo.